Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 28 de abril, semana terminando, fechamento aí da semana. Deixa eu até ver aqui, ó. Botar meu rostinho mais bonito para vocês, certo? Bom, semana terminando. Muita coisa aconteceu durante a semana. Ontem o nosso Ibovão da Massa chegou a se recuperar um pouco, mas foi um pouco descorrelacionado, né? Porque nós tivemos DIs para cima, os juros futuros para cima, nós tivemos dólar para baixo e nós tivemos aí as bolsas para cima, né? A bolsa para cima, o Ibovão da Massa subindo. Então ficou um pouco descorrelacionado, confundindo um pouco a cabeça dos investidores, né? Pelo menos a minha ficou um pouco confusa. Quando eu olhei a correlação, falei, alguma coisa não está certa, né? Alguém está mentindo. Ou os juros, ou o dólar, ou a bolsa, né? E para mim, os juros não mente, né? Eu sempre prefiro acreditar muito mais nos juros, até porque os juros é a mãe do mercado financeiro, é quem dita a regra do mercado financeiro, ele que precifica os ativos financeiros, beleza? Bom, olhando hoje no mundo afora, mas eu não vou deixar de deixar aquele recado para vocês. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, curta o vídeo, não custa nada, aperta aí o like, não deixe de deixar esse like aí pra gente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que gostam de um Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? Vamos botar esse giro de mercado para cima, galera. Bom, agora vamos para a nossa pauta, né? Nós temos aí os futuros asiáticos, né? A Ásia e Pacífico fecharam no campo positivo. Nós tivemos dados importantes ali na Ásia em relação ao conglomerado, né, da Sony, fechou aí um lucro excepcional aí de 1,2 trilhões de ienes, né? 8,9 bilhões de dólares. Então isso foi positivo. Nós tivemos aí também a primeira reunião do Ueda, né, do Kazuo Ueda, que é o governador do Banco Central japonês, mantendo a sua taxa de juros inalterada, a política ficou inalterada, porém ele busca sair dessa política de taxa de juros negativa. Então, ele precisa primeiro ver como vai ser o comportamento do preço, né, da inflação do país, para poder começar a sair dessa questão dos juros negativos que já vem desde 2016, certo? Bom, os líderes da China também estão animados com o crescimento do país, porém insatisfeitos com a questão da demanda, poderia ser melhor. Então isso acaba até mesmo impactando na questão da cotação do petróleo e principalmente da cotação do minério de ferro, né? O país chinês, a China hoje tem uma representatividade muito grande nessa questão da demanda sobre as commodities, né? Petróleo e minério de ferro, entre outras. Então, quando a demanda interna do país está abaixo do esperado, isso acaba prejudicando o restante da economia, né? Ainda mais os países que exportam bastante, como Austrália, Brasil, Índia, esses países acabam sofrendo um pouco mais. Olhando basicamente para a parte do minério de ferro, alguns fornos ali da China tiveram que fechar, né? Porque o governo tende a controlar a produção do aço chinês. Então, isso fez com que a demanda sobre a matéria-prima caísse e isso acaba pressionando muito a questão do minério de ferro. O que a gente está botando aqui foram 40% dos fornos do aço no centro chinês de Hebei que foram forçados a fechar para manutenção. Aí tiveram a limitação da compra de minério de ferro. Então, isso acaba pressionando bastante, certo? Olhando o restante do mundo, nós temos a Europa. A Europa também estava no campo positivo, né? Começou no campo positivo, mas logo depois cedeu. Isso impactado muito pelo PIB, o crescimento da principal economia da zona do euro, que é a Alemanha. Então, veio abaixo do esperado, mas nós temos uma inflação alta ainda na zona do euro. E nós tivemos o FMI também divulgando, né, fazendo um alerta para o BCE, que ele não pare de subir taxa de juros até meados de 2024. Certo? Então, mais aperto monetário lá na zona do euro. Porém, fora a Alemanha, os outros países tiveram um crescimento nas suas economias, certo? Então, isso acaba jogando as bolsas, né? Ainda mais no final de semana, é mais que natural que tenhamos algumas realizações no mercado, beleza? Vamos olhar aqui os Estados Unidos. Falando de futuros norte-americanos, nós temos aí o S&P estando no pré-marcha aí nos 0,36% de queda. Nós temos
o índice DXY, né, o índice dólar, subindo 0,5%, então o dólar já mostrando um pouco mais de força frente aos seus pares ao redor do mundo. E nós temos os treasuries americanos no campo negativo, né? Então, quando a gente olha os treasuries americanos no campo negativo, a gente vê o dólar subindo um pouco mais, a bolsa norte-americana cedendo, a gente vê que o mundo está num risk-off, ainda mais que hoje tem os dados de PCE, certo? Então, isso acaba preocupando um pouco mais os investidores, mesmo com os indicadores, né, a divulgação dos balanços das empresas vindo no campo positivo. Beleza? Bom, o que eu quero trazer aqui agora para vocês, né? Deixa eu colocar aqui o nosso Ibovão, né? Vamos falar aqui primeiro da agenda, e aí a gente já mata essa questão. Bom, nós temos aqui o crescimento do PIB anual cedendo, né? Nós já tivemos ontem nos Estados Unidos cedendo, hoje na Alemanha também cedendo, na casa aí de 0,1%. Nós tivemos aqui o PIB anual da zona do euro, né? A previsão de 1,3%, então a previsão era de 1%, o anterior foi 1,8%. Certo? E o consenso era 1,4. Então, veio abaixo do consenso e abaixo do anterior. E quando a gente fala sobre subida da taxa de juros na zona do euro, isso ainda preocupa um pouco mais. E o que nós vamos ter agora, logo pela manhã? Dívida bruta em relação ao PIB aqui do Brasil, isso é importante a gente analisar. Nós temos o índice de preço do consumidor, né, preliminar anual, aqui da Alemanha. Nós temos o IBC, né, BR, que é a atividade econômica do Brasil, então vai sair também às 9 horas da manhã. A taxa de desemprego, que vai sair às 9 horas. Índice de preço ao produtor, né, que é o nosso PPI. E depois nós temos uma série de indicadores norte-americanos, que é a renda pessoal mensal, gasto pessoal, custo do trabalho, custo do emprego, né, de benefícios. Nós temos o núcleo do índice de preço, né, do PCE mensal e o anual. Essa aqui pode mexer com os mercados, certo? Ou pode afundar um pouco mais, ou mediante o que vier nesse indicador, pode trazer as bolsas para o campo positivo. Acho pouco provável, ainda mais que é um fechamento de mês, fechamento de semana. Olhando para o nosso Ibovão, segunda-feira é feriado, então a bolsa não abre. Então, vai ficar um pouco descolado o interno com o externo, certo? E lembrando que a gente aqui está olhando para o arcabouço fiscal, beleza? Bom, vamos olhar como é que ficou aqui o nosso Ibovão da Massa, que ontem subiu, né? Gerando um pouco mais de alegria. A nossa querida Petro cedendo aí 2%, tanto a Petro 3 quanto a Petro 4, a Vale dando aquele alívio, conforme eu falei ontem, né? Então estava um pouco mais barato, o minério de ferro deu um alívio na questão da queda, então isso poderia trazer um pouco mais de volume para a Vale, e foi o que aconteceu aqui, Vale subindo 2%, só que Petrobras, pela questão da AGO, onde o Conselho de Administração da Petrobras bloqueou os dividendos, né? As próximas parcelas de dividendos estão bloqueadas até dezembro de 2023. Então, muita gente acabou batendo um pouco mais em Petro, certo? Nós tivemos o setor financeiro dando aquele respiro também, com Bradescão da Massa subindo quase que 2%, Itaúzão também quase subindo 2%, a nossa querida B3 subindo aí na casa de 2%, e isso fez com que o nosso Ibovão da Massa subisse 0,6%. Agora, vamos olhar aqui, ó, o que aconteceu, como é que está o viés do Ibovespa, e depois nós vamos colocar as outras ações ali. Eu queria comentar um pouco mais. É porque a nossa agenda aqui, né, de ontem, o que acabou impactando foi muito mais a questão da Petro, né? Nós temos aí a questão do arcabouço fiscal. O Lira tem uma viagem para os Estados Unidos, então isso pode prejudicar o andamento da votação do arcabouço, então isso acaba preocupando um pouco. E nós tivemos ali um evento que foi bem brando, o Campos Neto ainda falando sobre a subida da taxa de juros, comportamento da inflação, falou sobre meta da inflação, e nesse evento nós tivemos ali Tebet e Haddad, entre outros, da ala econômica do governo, e não pressionaram, não tiveram aquele debate, aquele embate, na verdade, certo? Então, foi bem brando, então está tudo muito tranquilo, porém, ninguém tranquilo, certo? Vamos olhar dessa forma. Bom, olhando o nosso Ibovão da Massa, respeitando aqui os 50% da FIBO,
porém, a média móvel de curto período cruzando para baixo, né? Então, tem uma indefinição muito grande nos mercados, certo? Então, quando eu falo em indecisão muito grande nos mercados, a gente fala sobre investidores pessoa física, investidores pessoas jurídicas, né? Então, todos os formadores de fato no mercado. Tem uma indefinição muito grande. Ainda mais ontem, como eu falei, juros subindo, bolsa subindo e dólar caindo. Então, fica complicado você ler e entender de fato o que está acontecendo no mercado. Pelo menos para mim ficou confuso, certo? Mas o viés do Ibov ainda é para baixo. Pode ser que hoje nós tenhamos um Ibovespa para baixo, né? Que ele não venha a subir. Então, a gente pode ter um Ibovespa de neutro para baixo. Não vejo ninguém tomando muita posição, certo? Então, perdendo aqui os 102, pode vir trabalhar nessa região aqui dos 101 ou ficar numa lateralização aqui, né? Até esse piso aqui, que foi o nosso suporte dos 100 mil pontos nessa região, beleza? Olhando o dólar futuro, o dólar também com viés para baixo, né? O dólar ele tenta voltar para a casa dos 5,10 e fica um pouco complicado chegar nessa casa, né? Então, o dólar essa semana também veio com viés bem negativo, né? Para baixo. Então, trabalhando aí na região abaixo dos 5,10 e entre os R$5. Então, a galera que gosta de dolarizar, então, minha sugestão, dólar sempre compra. Sempre que alguém pode comprar, chegou num piso, compra. Minha sugestão. Então, vou dar até essa dica para vocês, que é o que eu faço. Ah, mas pode chegar a 4,60? Pode. Mas no longo prazo, cara, dólar para mim é sempre para cima, certo? Então, sempre que tem oportunidade, eu compro dólar, beleza? Lembrando que na XP tem também a questão do câmbio, né? Então, vocês que já estão investindo lá fora, tem a XP Internacional. Quem tiver interesse, é só me chamar aqui que a gente troca uma ideia, beleza? Bom, olhando a nossa querida Petro, a Petro veio na contramão, né? Quando a gente olha aqui, cadê a Prio? Vamos trazer a Prio para cá para o lado. Vamos ver como é que está aqui nossa... A Prio tem um comportamento, né, que ele está no semanal. Vamos botar no diário para a gente olhar na mesma base, certo? A Prio, apesar de, né, ela subiu 0,42% ontem. Apesar de ter um candle que fechou abaixo da abertura, ele teve um fechamento acima do fechamento anterior. Também mostra uma linha de tendência de curto prazo cedendo, né, e vindo aqui para baixo. Então, isso pode fazer com que a Prio ainda venha buscar aqui a região dos R$30, abaixo aqui dos R$33. Está segurando bastante aqui nessa região, tanto apesar de não ter uma linha clara aqui de suporte, mas está segurando bastante aqui nessa região, onde já segurou em períodos anteriores, aqui no mês de março, por exemplo, certo? Mas perdendo essa região, pode vir buscar aqui os R$31 a galera da Prio, certo? Petrobras, ela veio na contramão de ontem, né, justamente pela questão da AGO. A demanda sobre petróleo preocupa, né, porque a taxa de juros pode subir norte-americana e isso fazer com que a demanda da commodity caia, então fazer com que o preço do petróleo venha a ceder. O petróleo, essa semana que cede bastante, né, então as petrolíferas acabam segurando. O que a Petrobras pode fazer aqui? Pode vir buscar essa média móvel aqui de 200 períodos, né, bem aqui próximo da retração de 50% da FIBO, que a gente está falando aqui na casa dos R$22, né? R$22,60, R$22,70. Pode ser que a Petro pode vir buscar. Olhando a nossa querida Vale, como eu falei, né? Chegando ali na casa dos 69, bateu, teve uma subida forte, pode vir recuar até a média móvel de 10 períodos, encontrando... Pode ser que fique na lateralização, ou caso o minério de ferro venha a voltar a dar um respiro nas quedas, porque para mim eu acho que está num patamar muito baixo o minério de ferro, pode ser que a nossa Vale comece a fazer topos e fundos ascendentes para poder voltar a buscar a média móvel aqui de 200 períodos, beleza? Olhando o setor bancário, e no nosso Itaúzão da massa, né, segurou na média móvel de 200 períodos. Olha como a média móvel de 200 períodos ela é bem importante, como eu falei lá no Descomplicando Finanças, né? Ela serve de suporte, ela serve de resistência. Então, é uma zona de preço que é muito brigada, porque tem muito player
posicionado, né, próximo a essa faixa de preço. Então, segurou aqui nos 25,32, está buscando aí um crescimento, média móvel cruzada, a média móvel de 10 períodos cruzada para cima, né, da média móvel de 20 períodos, acima da média móvel de 200 períodos, então buscando aí uma tendência clara de alta, né, nosso Itaúzão da Massa. Olhando o nosso BB Seguridade, como eu falei, quem comprou aqui embaixo nos R$30, nos 35, 36 aqui, fez uma bela compra. O nosso BB, ele lateralizando, segurando bem aqui na região dos R$42. Pode ser que venha buscar, tem espaço para um respiro? Tem espaço para respirar até aqui os 41, sem problema algum, né? Sem pânico, até os 40, para depois voltar a novas máximas. E olhando aqui a parte de mineração, né? Vamos pegar aqui a Uzi Minas. E aí depois a gente fecha com uma do setor do setor de varejo, beleza? Bom, topos e fundos descendentes ainda mostra uma tendência clara de queda. Para poder voltar a subir, a média móvel de curto período precisa cruzar a média móvel de 20 períodos para ver se busca a média móvel de 200 períodos, beleza? Mas até o momento, a Uzi Minas fazendo essa lateralização aqui entre 7,70 e 6,50, beleza? Vamos olhar aqui a Magalu. A Magazine Luiza está no semanal, vamos botar no diário, certo? No diário ontem teve uma subida aí de 2%. Certo? Tem uma zona de resistência aqui nos R$3, né? 2,99 de suporte, desculpa, e uma zona aqui de resistência aos 3,94. Varejo, ele acaba sofrendo um pouco pela questão da taxa de juros, né? Taxa de juros, o crédito muito apertado, então o varejo ele é muito alavancado, o varejo necessita muito do crédito, do setor de crédito, mercado de crédito mais aberto, tanto para o consumidor quanto para ele, certo? Porque quando o setor de crédito está apertado, fica difícil as vendas no varejo, certo? A venda no varejo acaba sofrendo e sofrendo bastante, beleza? Bom, esses foram os recados de hoje. A gente até se alongou aí, 17 minutos. Não gosto de fazer vídeos tão longos assim para vocês, mas esse foi o recado que aconteceu na semana. Então, lembrem-se, não fiquem preocupados por vocês não estarem entendendo o que está acontecendo no mercado. Nós temos hoje um viés muito grande em relação ao arcabouço fiscal. Então, todo mundo olha internamente para o arcabouço fiscal. Isso preocupa bastante os investidores e assim como preocupa os empresários. Os empresários não sabem o que pode acontecer. Por quê? Tem uma política muito grande de arrecadação por parte do governo para poder continuar com os gastos. Esse é um governo que tem uma política de gasto social e tem programas muito extensos, então isso acaba elevando os gastos públicos. Gasto público, isso acaba voltando em termos de impostos, não adianta, porque o governo, a receita do governo são impostos, não tem outra maneira a não ser os dividendos que ela recebe das estatais, assim como a Petrobras. Beleza? Bom, isso preocupa porque nós temos uma inflação cedendo, a inflação não deixa de ceder, isso abre espaço para o Campos Neto ceder um pouco mais a Selic, que pode despressurizar um pouco mais a questão do balanço das empresas, o balanço dos bancos, porque a dívida acaba ficando um pouco mais suave, certo? Não fica tão pressionada assim, então isso pode facilitar e trazer melhores resultados. Aí pode ser que o mercado de capitais volte a crescer como estávamos antes, né, num viés de alta. Mas também não vejo o cenário de um Ibovespa abaixo dos 100 mil pontos. Não faz muito sentido. O que aconteceu muito com o Ibovespa é que muitos investidores saíram dos grandes fundos, então teve uma saída de capital dos grandes fundos, então os grandes fundos, para poder pagar os investidores, os cotistas, têm que bater bolsa porque é a posição que eles têm, ainda mais os fundos que são muito posicionados em ações, beleza? Bom, pessoal, esse é o recado de hoje, um bom feriado para vocês, muita atividade, muita cautela com o dinheiro de vocês. Você do curto prazo, que gosta do day trade, você tem sua meta, não fez a meta na semana? Esqueça, só olha hoje, vai fazer seus estudos. Galera do longo prazo,
Tem oportunidade na bolsa, não deixa de ter oportunidade na bolsa, porque tem muito ativo que está muito mal precificado, beleza? Então, forte abraço, pessoal, bom final de semana, bom feriado e até terça-feira com mais giro de mercado. Valeu!